Apocalipse 21, versículo 5. Eu vou ler com vocês a parte B. Eis que faço nova todas as coisas. Vou repetir, que é curtinho, dá pra gente repetir. Eis que eu faço nova todas as coisas. Olhe para sua amiga aí com a voz de profeta e diga: o Senhor faz nova todas as coisas. Deus, obrigada pela tua palavra. Tua palavra que é viva, que é eficaz. A tua palavra que não precisa ser editada, não precisa ser atualizada, não precisa ser acrescentada. A tua palavra que foi feita por ti, não por homens. A tua palavra que é teu manual escrito, a bússola que nos conduz. Obrigada por essa palavra que é nosso alimento, nosso suprimento. A tua palavra, Senhor, nos sustenta. A tua palavra é o nosso fundamento. Obrigada pela tua palavra. Essa noite nós pedimos, através da tua palavra, fala conosco, Senhor. Fala conosco em nome do Senhor Jesus. A tua palavra nos garante que através da tua voz o Senhor criou todas as coisas. Quando disse haja luz, e até hoje a tua voz cria todas as coisas. E é nessa voz, Senhor, que nós queremos pedir: fala conosco aqui essa noite, porque nós sabemos, Senhor, que basta uma palavra tua. Senhor, nós sabemos quando o Senhor fala, tudo move. Nós sabemos quando o Senhor fala, tudo se alinha. Nós sabemos que as tuas palavras são decretos. Nós sabemos que a tua palavra é o início, é o meio, é o fim. Por isso fala conosco aqui essa noite. Tu és o motivo de estarmos aqui, Senhor. Tu és o motivo de termos tirado a nossa rotina, de termos movido de casa para estarmos aqui, para te ouvir, Senhor. Senhor, nós pedimos, fala conosco. Em nome do Senhor Jesus, abre os nossos ouvidos espirituais aqui essa noite. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Espírito Santo, abre sim os ouvidos espirituais das mulheres que estão aqui essa noite, que não sabem mais ouvir a tua voz, não reconhecem mais a tua voz, não tem mais essa sensibilidade à tua voz. Eu te peço, Espírito Santo, abre os ouvidos espirituais em nome do Senhor Jesus. Senhor, assim como o Senhor fez com Lázaro, quando ele estava morto, e o Senhor disse: Lázaro, vem para fora. Quando ele ouviu a tua voz, ele se moveu, ele ressuscitou. Senhor, eu te peço que essas mulheres possam ouvir a tua voz aqui essa noite. E elas possam ressuscitar os seus sonhos, seus chamados, ressuscitar a intimidade contigo, ressuscitar os propósitos, a identidade, em nome do Senhor Jesus. Senhor, a mesma voz, Senhor, que chamou Lázaro para fora, esteja sobre esse lugar bradando, fluindo, chacoalhando, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha com a tua santa, doce presença sobre esse lugar. Essa presença, Senhor, que convence, que constrange, que confronta. Essa presença, Senhor, que move, que faz todas as coisas. Minha irmã, tem coisas que só a presença de Deus faz. Eu não posso fazer, ninguém pode fazer, só a presença e a voz do Senhor. Por isso, essa noite, que a tua sensibilidade ao Espírito seja resgatada, seja ativada, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, doce presença, flua sobre esse lugar com liberdade. Com liberdade, Senhor. O Senhor tem liberdade para fluir nessa casa, porque essa casa é tua, tudo é teu, tudo foi feito para ti, foi feito por ti, Senhor. Tu tens liberdade, Senhor, para fazer como o Senhor quiser. Nós nos rendemos em sinal de rendição. Levante as suas mãos.
Começa a dizer ao Senhor o quanto que você tem fome e sede da sua presença. Começa a dizer o quanto você se rende. Começa a entregar, a renunciar. Comece a acessar essa presença que está disponível. Porque o véu já foi rasgado de cima a baixo. E você pode acessar. Você pode acessar essa presença. Começa a declarar: você não precisa de mim para interceder por você, minha irmã. Começa a fluir na presença do Senhor. Porque essa noite eu estou como Moisés. Senhor, se a tua presença não for, eu não me movo. Eu não me movo porque eu não sei fazer nada funcionar. Eu só sei fluir na tua santa presença. Então flua, Rio de Deus, sobre esse lugar. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Flua, Jesus. Flua a doce presença. Flua a doce presença. Fonte de águas vivas. Eu quero beber. Isso, mergulhe. Mergulhe nesse rio. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Senhor, essa noite quer tocar o teu cântaro. Ele quer que você deixe aos pés dele tudo aquilo que você coloca como essencial. Se você beber dessa água que é o Senhor, nada mais será suficiente a não ser a sua presença. Quando aquela mulher encontrou com Jesus, ela deixou o cântaro, porque ela encontrou com ele, ele foi suficiente. Deixa aos pés do Senhor tudo aquilo que você acha que é suficiente a não ser ele. A suficiência de Cristo inunde esse lugar. A suficiência da presença dele inunde esse lugar. A suficiência de quem tu és, Senhor. Pare sobre esse lugar, em nome do Senhor Jesus. Oh, Jesus, fica à vontade. O Senhor está em casa, a casa é tua, nós somos suas, nosso coração é teu. Enche-nos essa noite da tua santa presença. Oh, Jesus. Da tua fonte, fonte de águas vivas. Obrigada, Jesus. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Jesus. Tu és o rio, Senhor. Deixa esse rio te inundar essa noite, minha irmã. Tu és a fonte. Deixa esse rio Senhor, passar e arrancar tudo aquilo que é entulho, que tem te impedido de acessar o novo de Deus. Deixa esse rio te encharcar a tal ponto que você entre nesse lugar e entregue o controle ao Senhor. Mergulha nesse rio de Deus. É o rio do recomeço aqui essa noite. Jesus, pela tua graça, eu te peço que essas mulheres sejam inundadas pela tua presença. Sabe a sensação que eu tenho aqui essa noite?
que a gente está como num quartinho com o Senhor. Sabe aquele lugar que você se entrega, se rende, sem demagogia, sem liturgia, perdão, sem nenhuma liturgia. Não perca esse lugar está acessível e está facinho aqui a presença do Senhor. Deus, Ele quer nos marcar aqui essa noite com a marca da presença. Quando nós somos marcadas pela presença é diferente, minha irmã. É diferente, Abba, Pai. Por essa graça que é um favor imerecido, eu te peço. Por amor da tua noiva que está aqui na minha frente, que o Senhor use esse vaso aqui, que é esse vaso é de barro, se quebra nas tuas mãos todos os dias, mas pela tua graça e teu favor imerecido, me usa, Senhor, para liberar o teu rio na vida das tuas filhas essa noite, Senhor. Mas eu te imploro, Senhor, que eu não use o Senhor, que eu não te use para minha glória, porque, Senhor, teu é o reino, tu é a honra, tu é a glória, hoje, amanhã e eternamente. Aí onde você está, aplauda o Senhor, porque Ele é digno. Aleluia! Meu Deus, mulheres, eu vou tentar pregar. Vou tentar, viu? Mas o Senhor vai fazer o que Ele quiser aqui essa noite, não é? Eu não costumo... Eu fico preocupada quando alguém diz o tema da conferência é o tema tal. Eu digo logo, eita, meu Deus, vou estragar com tudo. Nunca sigo o tema. É impressionante. Acho que Deus faz de propósito. E eu fico morrendo de vergonha, né? Mas dessa vez, o Senhor permitiu que eu falasse do tema, amiga. Olha! Novidade, isso nunca aconteceu. Nunca, de verdade. Deus está bem diferente comigo. Minha conferência vai fazer 7 anos, a conferência que a gente faz lá, a qual a Dé já foi 2 anos. Podia esse ano, né, amiga? Vai. Adriel, por favor, libera aí. E esse ano o Senhor me deu um tema da conferência. Olha como ele está diferente. Nunca teve tema, nunca, gente. 7 anos, nunca teve tema. E esse ano vai ter, chamado Um Encontro no Lagar. Não sei se vocês sabem o que é lagar. Lagar é o lugar de pressão, de pressionar o azeite, pressionar a uva ali, e ali se transforma num vinho, num azeite mesmo ali, na unção. Então o Senhor me deu esse tema, não sei o que Ele vai fazer, não sei o que Ele tem feito na minha vida. É um esmagamento mesmo. Mas esse lugar não é um lugar de morte. Pelo contrário, é um lugar de recomeço. Então, se eu puder dar um tema, a mensagem de hoje você vai precisar recomeçar. Olhe para sua amiga e diga, você vai precisar recomeçar. Não, vocês disseram fraquinha demais, gente. Diz com quem tá assim, brigando, porque se tu não tem uma amiga que te chacoalha, tu não tem uma amiga de verdade. Diga assim, olha, mulher, tu vai precisar recomeçar. Isso. Muito bem, gostei. Enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor me entregou uma visão, que eu tenho tido essa visão em alguns lugares. E nesse lugar o Senhor me entregou também essa mesma visão espiritual específica. E eu via como uma árvore plantada num vaso, sabe? E o Senhor pegava essa árvore do vaso e movia para outro lugar e plantava no solo onde ela podia colocar as suas raízes, se estender e ali frutificar. Porque o vaso ele é limitado. Você só cresce até um certo ponto. E chega um momento que uma árvore, quando é plantada no vaso e ela tem uma raiz profunda, vai acontecer das duas coisas uma. Ou ela vai atrofiar as suas raízes dentro do vaso e não vai mais crescer e vai paralisar ali, vai ser limitada. Ou ela vai quebrar o vaso para as suas raízes poder, se estender. Você entende isso? Algumas de vocês são como essa árvore plantada nesse vaso. E há um convite aqui essa noite. Quebra o vaso. Sai desse lugar que limita. Sai desse lugar onde está realmente te moldando a um lugar que o Senhor não tem mais te chamado. Foi bom até aqui. Cuidou de você. Te fez crescer durinha até firme. Mas chega um momento que as tuas raízes precisam crescer mais profundo. Precisa pegar ambientes mais longos. E para você não precisar quebrar a estrutura,
Porque muitas vezes a gente sai quebrando tudo com muita imaturidade. Mas para você não precisar fazer isso, o Senhor te convida, Ele mesmo te tira. É o Senhor que está te tirando, é o Senhor que está te arrancando para te colocar num solo fértil. E as tuas raízes ter liberdade para crescer. Se essa palavra foi para você, receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Então você vai precisar aqui essa noite recomeçar. Eu sinto um cheiro, sabe um cheiro de chuva? Não sei quando você percebe que, eita, vai chover, um cheirinho de chuva que a gente vai sentindo. Eu sinto esse cheiro aqui essa noite. E isso me remete à mudança de estação. Se é uma noite de mudança de estação, o Senhor está mudando todas as coisas. A nova estação, ela está a caminho. Por isso tanta pressão, por isso tanto quebrar, por isso tanto processo. É a mudança de estação. Esse é um cheiro de mudança de estação, é o cheiro da presença. Nós estamos vivendo, mulheres, um tempo de estabelecimento. Eu não sei se você tem percebido, mas o Senhor tem estabelecido muitas coisas. E nós precisamos estar atentas. E especificamente, pessoalmente, o Senhor tem estabelecido promessas muito antigas. Não sei se você tem vivido isso, até promessas, até mesmo que você tenha esquecido. O Senhor tem me falado, filha, eu vou começar a estabelecer muita coisa que eu falei no passado. Para isso, você precisa fundamentar os alicerces. Trabalhe nos alicerces. Para que aquilo que o Senhor já falou com você no passado, há muitos anos atrás, e muitas vezes você tem esquecido, os alicerces fundamentados. Esse é o respaldo que vai fazer com que o céu veja. E você possa, então, entrar num tempo de estabelecimento das promessas. Tudo vai começar nesse lugar chamado alicerces. Por isso, trabalhe nos alicerces. Qual é o meu lugar de recomeço? Os alicerces. A gente sempre acha que os lugares de recomeço é sempre, de cima para baixo, mas a matemática do céu, infelizmente, não é assim. Na matemática do céu, a gente cresce para baixo primeiro. Na matemática do céu, o crescimento é de baixo para cima. Por isso, nós precisamos crescer para baixo. Quando você cresce para baixo, minha irmã, não tem como não frutificar para cima. Agora, quando você tenta apenas frutificar pelo lado de fora, lembra os alicerces desconstruídos, vai chegar um momento que tudo vai ruir. Então, você precisa começar a recomeçar de dentro para fora, de baixo para cima. Há um convite aqui essa noite. Recomeça pelo lado certo, da forma certa, pelo lado de dentro. Sabe, mulheres, o Senhor também compartilhou comigo que essa noite era como um útero profético. Sabe o útero da mulher, onde é lançada ali a semente, que é o nosso embriãozinho, o nosso filho. Ali é lançado e ali ele é o quê? Formado. Invisível aos nossos olhos, não é? Pra gente ver, precisa fazer um ultrassom e muitas vezes dá pra ver nada, parece um borrão. Esses dias minha irmã tá grávida de novo, de uma menininha, e aí ela mostrou o ultrassom. Olha, gente, que linda, Bela, o nome dela. Eu disse, tô vendo nada, só um borrão. Ela, menina, tu não tá vendo o rostinho, a carinha toda? Não, só tem um monte de nada aí escrito. Então, é um lugar invisível aos nossos olhos. Mas não é porque é invisível que não tem nada acontecendo. Acontece muita coisa embaixo do solo que é invisível aos nossos olhos, mas está ali tomando forma, está ali sendo moldado, está ali crescendo. E esse útero profético está aqui essa noite, o útero profético de Deus, onde você entrou de uma forma, vai ser moldada no decorrer dos dias dessa conferência. Você vai ser moldada e você vai sair de outra forma, porque o Senhor está te gerando nesse lugar. Você entrou nesse lugar de um jeito, mas o Senhor vai te fazer ser transformada nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus, é o útero profético de Deus. Algumas de vocês estão sendo geradas, identidades, chamados, propósitos, vida com Deus, uma nova mulher. Você vai precisar renascer de novo. Mas algumas de vocês também estão como em uma incubadora espiritual. Que é isso, pastor? Incubadora espiritual. Sabe quando o bebê nasce antes do tempo? Né? A mulher tem uma gestação prematura e o bebê nasce antes do tempo, faltando muitas semanas ainda para que ele possa ser ali formado. Então ele é enviado para uma incubadora,
para que ali ele possa receber o que ele precisa, a luz, aquele fica, né, lá, acontece muita coisa ali dentro daquela incubadora que a gente nem entende, mas acontece, a gente não vê, mas está acontecendo tudo ali como se fosse um útero. E ali aquele bebê vai ganhando o quê? Resistência, formato. E o Senhor falava comigo, algumas mulheres eu quero colocar um incubador espiritual aqui essa noite, filha. Porque algumas de vocês, por causa da pressa, e alguns também por causa da pressão de fora, também a pressão de você mesma, você acessou coisas que você ainda não estava pronta. Você entrou em ambientes que você ainda não estava pronta. Você aceitou títulos que você ainda não estava pronta. E por causa disso você se quebrou, foi antes do tempo. Por causa disso você tem sofrido dores desnecessárias. Mas o Senhor está te dizendo, filho, eu vou recomeçar com você. Por causa da ansiedade, você fez coisas antes do meu tempo. Você fez pelas suas mãos. Você saiu antes do tempo, enquanto eu ainda estava te formando. Então, essa noite o Senhor te convida, volta para a minha incubadora espiritual. Que eu quero te moldar. Que eu quero te formatar. Que eu quero, fazer e colocar o que você precisa para poder ser sustentável do lado de fora. Para que você possa crescer saudável. Entende isso? Se você é essa mulher, o Senhor está te dizendo, há um recomeço para você aqui essa noite. Não tenha medo porque parece retrocesso, mas é recomeço. É recomeço. Pare se o Senhor não pediu para você prosseguir. Retorne se o Senhor não pediu para você caminhar desse formato. Volte para essa incubadora espiritual. Seja desenvolvida com saúde e plenitude. Você precisa ser desenvolvida, seu chamado, seus talentos, sua identidade. É muito perigoso você prematuramente fazer coisas que Deus não pediu para você fazer. For as pessoas, a sua pressão, o seu ativismo, o seu imediatismo. Recomeçar também é entender que você precisa dar alguns passos para trás. Você entende isso? E algumas de vocês o Senhor me dizia que está colocando numa panela de pressão. Eita, diga, ai, a irmã riu de nervoso porque ela se identificou. Ela disse, sou eu. Sabe quando tudo te pressiona? De todos os lados somos pressionados, atribulados. É ou não é? Ou só sou eu mesmo? Tu tá na panela de pressão. Sabe, a panela de pressão tem dois potenciais, é ou não é? Quando a gente está apressado, o que é que a gente faz? Coloca a comida dentro da panela de pressão. Porque a pressão faz o quê? Ser mais rápido, acelera aquele processo de cozinhar. Mas a pressão tem dois potenciais. Se você colocar a batata na pressão, vai o quê? Amolecer aquela batata, é ou não é? Mas se eu colocar o ovo, o que é que acontece? Explode e endurece, não é? Então a pressão, ela tem esse potencial de nos amolecer, mas também nos endurecer. Algumas de nós endurecemos esse processo da pressão. Quando o propósito da pressão do Senhor era nos amolecer, nos tornar maleáveis e moldáveis. Você sabe que para você recomeçar, você vai ter que ser moldável? Porque eu não sei se vocês já fizeram essa oração, mas eu já disse também, se não for do meu jeito, eu também não quero. E se Deus também não fizer assim, também não é Deus. Só eu faço essas orações, né? Vocês não. Não é, essa oração é totalmente herética. Nossas orações precisam ser, Senhor, faz do teu jeito, do teu formato. Eu me moldo ao teu formato. Mas a gente, para recomeçar, quer que Deus se molde ao formato que idealizamos para Deus fazer. Endurecemos na pressão. Nós precisamos amolecer. Lembra que eu disse no início, quando a gente coloca algo na pressão é porque a gente quer o quê? Que aquilo seja acelerado, não é? Alguns de vocês estão vivendo essa estação de pressão, tudo te pressionando. É porque o Senhor te chamou para tantas coisas já, confiou coisas lindas em você, mas tu tá atrasada. Tu tá atrasada, tu não se posiciona. O Senhor já está dizendo desde porque essa conferência está acontecendo agora, mas ela não nasceu agora. Você entende? O Senhor precisou fazer uma conferência para dizer, minha filha, agora é o parto. É a hora. Tem que nascer agora.
Que o Senhor já tem te falado, você vai precisar recomeçar muita coisa. Então você está atrasada. E o Senhor está te acelerando para você poder se posicionar naquilo que o céu já te chamou. Então olha para tua irmã e diga, mulher, tu está atrasada. Bem nordestino, diga, te orienta. Entra no compasso do céu, mulher. Você precisa entrar no compasso do céu. Andar nos passos do Senhor. Nem rápidas, nem lentas. Apenas no compasso do céu. Você entende? Amém? Posso começar a pregar? Glória a Deus. Meu Deus do céu, não sei você. Mas o ano passado eu comecei a fazer uma oração perigosa. Eu comecei a pedir uma nova unção ao Senhor. E eu orava, Senhor, me dá uma nova unção. Quem já orou assim? Só duas corajosas. Para fazer essa oração precisa realmente ter coragem. E eu dizia, Senhor, me dá uma nova unção. De repente, minha gente, começou a mais pressão. Disse, meu Deus, eu orei por nova unção. E o Senhor disse, filha, todas as vezes que você ora por uma nova unção, por um novo tempo, por um novo nível, uma nova intimidade, o céu, ele entende pressão, perseguição e provação. E você vai precisar fazer, sabe o que, minha irmã? Resistir. Não resistir às pressões. Resistir nas pressões. É diferente. Ter uma fé resistente, ter uma maturidade resistente. Ter um emocional resistente, que não se abala. Nós vamos precisar ter essa resistência para começar a acessar o novo tempo do céu, o recomeço do Senhor. Você vai precisar recomeçar. E se você resistir, você não desfalecer nesse caminho que está te moldando para um novo tempo, para um novo começo, essa nova unção, ela também atrai, sabe o quê? Proteção, provisão e propósito. Você ainda quer uma nova unção? Glória a Deus. Então deixa Deus ele tocar na tua estrutura. Deus ele vai tocar nas nossas estruturas essa noite. Porque ele vai precisar nos moldar para esse recomeço. E eu quero começar dizendo que quando Deus ele nos chama para esse recomeço. Gostei daquela foto. Ficou legal. E agora? Tô parecendo uma top model. Gostei. Muitas vezes, mulheres, Deus ele nos leva para lugares de perdas exteriores. É ou não é? A gente perde lugares, perde pessoas, perde ambientes. Parece que Deus ele está nos arrancando. E esses lugares que o Senhor nos leva ao nosso fim. Esse é o lugar, o molde de Deus. Sabe a forma? É o molde de Deus para começar o nosso recomeço. E o recomeço é para pessoas corajosas. Porque existe o cansaço para o recomeço, não é? Porque começar, a gente até começa. E a gente está o quê? Na empolgação. Uhul, bora! Quem começou em dieta e dura mais de 3 meses? Ninguém levantou a mão. Começar, a gente começa. A gente começa na empolgação, principalmente quando as amigas vão junto. Começa na empolgação. Começa tudo, começa as promessas que a gente faz na virada do ano. Esse ano eu vou ser fitness, esse ano eu vou ler livro, esse ano eu vou ser saudável, esse ano eu vou na academia. Você faz várias promessas, é o começo. E de repente você aquelas promessas vão se desfazendo nos dias. E aí você pensa em recomeçar e dá a preguiça do recomeço. É ou não é? A gente mesmo se engana com as nossas próprias desculpas. É ou não é? Só eu mesmo. Então tem a preguiça do recomeço. E muitas vezes a gente chega aos nossos fins, mas é esse lugar. Quando o Senhor te desconecta de pessoas, as desconexões do céu, do Senhor, que você está dizendo aí, amarrando os demônios tudinho. Está se ofendendo com as pessoas que estão, aparentemente te deixando. É o Senhor, é o recomeço. Finais dolorosos, minha irmã, sempre antecedem o recomeço de Deus. Lembra? O Senhor está te arrancando de um lugar, te plantando em outro lugar. E deixa eu te dizer, dói. Não é fácil.
Não vou mentir para você, não é fácil, mas é necessário, porque o Senhor já viu o benefício do teu crescimento. Várias estações que o Senhor nos desconecta. O Senhor, para nós é ofensa, é desconexão, mas para Deus é conexão com o seu propósito. Então, muitas vezes, nos nossos fins de relacionamentos, fins de ambientes, fins de profissão, não sei o fim que você está vivendo. Você vê fim, você vê dor. O Senhor vê recomeço. O Senhor vê propósito. Então, quando achamos que é o nosso fim, esse é o momento próprio para Deus nos dar novos começos. Deus quer nos dar novos começos aqui essa noite. Talvez você esteja paralisada com seus planos, seus projetos, suas perspectivas. Nada disso parece que faz mais sentido, porque nada aconteceu como você planejou. Principalmente nós que estamos, quase terminando o ano de novo. Parece que nada aconteceu. E nós muitas vezes nos frustramos. Mas essa noite o sopro do recomeço. Mesmo você que está cansada de tanto tentar. Você até se satisfez com esse fim do teu chamado, fim do teu sonho, fim do propósito que Deus colocou em você. Você até disse, tá bom. Mas o Senhor quer te resgatar aqui essa noite. Há um resgatador aqui essa noite para o teu recomeço. Porque o Senhor é como aquele oleiro. Quando o vaso se quebra em suas mãos, o que é que ele faz? Ele recomeça. Ele recomeça de novo. Quantas vezes, pastora, porque eu já estou nessa estação, eu pareço como um hamster, eu entro naquela rodinha de hamster, eu corro e não chego em canto nenhum. Eu estou nessa estação a todo tempo, parece que eu caminho e não chego a canto nenhum. Você está na sala do oleiro. Sabe o que é lindo? Que eu e você, a gente descarta tudo que se quebra. Eu, pelo menos, faço isso, porque nos Estados Unidos é tudo tão fácil ser adquirido. Lá nem tem loja de conserto. Aqui a gente quebrou uma calça, leva ali para consertar. Não é? Vai costurar. Lá a gente... vai, compra outro. Que é muito fácil. Mas o nosso Abba Pai, Ele não descarta nada. Ele recomeça. Ele recomeça. Ele ama o recomeço, que Ele precisou recomeçar a humanidade. Quando tudo Ele olhou e disse, deu ruim. Ele disse, vou recomeçar. Ele não podia ter sido cheio da sua plenitude, porque Ele é Deus, e ter dito, eu sou pleno, não preciso de nada de ninguém. Vou desfrutar disso tudo sozinho, eu sou Deus. Mas o que é que Ele fez? Deu ruim, vou recomeçar. E por que você, quando olha para aquilo que aparentemente deu ruim, você não quer recomeçar? O nosso Abba Pai, Ele recomeça. Sabe quantas vezes? Quantas vezes for preciso, como aquele oleiro. O vaso de barro quebrou em suas mãos. O que Ele fez? Ele recomeçou a obra. O Senhor quer recomeçar a obra em você aqui essa noite. Quer recomeçar a obra da tua identidade, do teu chamado. Quer recomeçar a obra no teu casamento, nos teus filhos, na tua profissão. Em tudo aquilo que o Senhor te chamou. Mesmo que aparentemente para você parece que é o fim. O Senhor só diz, filha, esse teu escombro é o lugar onde eu vou reconstruir. Eu me lembro quando uma estação eu estava tão quebrada. Que eu olhava e dizia, meu Deus, está tudo quebrado. O Senhor já pode recolher, eu estou me aposentando. O Senhor pode recolher. E o Senhor dizia, filha, dos teus escombros eu vou te reconstruir. O Senhor vai te reconstruir, minha irmã, dos teus escombros. O Senhor vai te resgatar. O Senhor vai recomeçar dos teus escombros. E o Senhor me dizia, vou te reconstruir através de você. Reconstruir muitos. O que Deus pode fazer com os teus finais dolorosos? O que Deus pode fazer com os teus escombros? Você entende? Deus, Ele é como esse oleiro. Um mestre indesistível. Ele não desiste.
Ele não cansa. Ele não cansa. Nós cansamos de recomeçar. Nós cansamos, mas Ele não cansa. Ele é paciente, amoroso, bondoso, gracioso. E que bom por isso, porque quantas vezes eu já desisti de mim mesma. Quantas vezes eu já desisti de cair no mesmo pecado. Quantas vezes eu já desisti por estar na mesma estação, do mesmo jeito. Quantas vezes eu já desisti por olhar para mim e dizer, não tem mais jeito. Vem o nosso Abba Pai e diz, eu recomeço com você. Eu recomeço a tua história. Eu recomeço o teu casamento. Eu recomeço o teu chamado. Eu recomeço porque eu não te descarto. O Senhor não nos descarta. Ele não nos usa e nos descarta. Ele é especialista em recomeço. Você lembra de Pedro? A Bíblia conta que Pedro ele era um pescador profissional, gente. Pedro era um pescador profissional. Você pode depois acompanhar em Lucas 5, a partir do versículo 1. A Bíblia diz que Pedro passou a madrugada tentando pescar. Passou a noite jogando aquela rede de um lado para outro, de um lado para outro, e não pescou absolutamente nada. Eu fico imaginando Pedro, do jeito que ele tinha aquele temperamento, voltando indignado para a beira da praia. E ali ele ouve Jesus. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, joga a rede do outro lado. A Bíblia não conta, mas eu fico imaginando Pedro dizendo, meu Deus do céu, o profissional sou eu, o pescador sou eu sei, o tempo não está para peixe não, eu passei a noite tentando pescar e nada pesquei. Mas ali Pedro, ele decidiu obedecer. Ali ele talvez percebeu que era a chance de um recomeço e essa chance está aqui essa noite. Talvez você se frustrou até aqui porque você começou do seu formato. Você começou com as suas habilidades, sem nenhuma direção, sem a palavra de Deus. Você começou tudo isso que aparentemente se quebrou no meio do caminho, não frutificou com as suas habilidades e você cansou. Nada pescou, mas agora o Senhor está te dizendo o que disse para Pedro, joga a rede de novo. Joga a rede de novo, porque há um recomeço e dessa vez sabe o que é diferente? Agora você tem a palavra, porque Pedro disse, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Recomeçar com Deus é diferente, minha irmã. Recomeçar com Deus tem garantia de frutificação. E ali Pedro lança a rede novamente. E o que é que acontece? Era tanto peixe que ele tinha pescado. Não era a hora certa. Era ali um momento, por causa de uma palavra, que ele obedeceu e ele decidiu recomeçar. Você vai precisar decidir recomeçar. Lança a rede de novo. Ah, mas eu já lancei, eu já fiz. De novo. De novo, agora você tem uma palavra e é o céu que está te autorizando. Lança a rede de novo. Agora com a presença, agora com a palavra, agora com a presença que é suficiente. Tem coisas que só a presença e a palavra do Senhor abre. Tem coisas que só a presença de Deus faz. E essa presença, quando você pisa na obediência, as portas elas começam a se abrir no automático. Sabe quando você chega no shopping e a porta abre no automático? É quando você está na estação de recomeço em obediência. Há uma frutificação diferente quando nós obedecemos o céu. Então você precisa recomeçar. 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 Começa de novo. Quantas vezes for preciso. E sabe o que acontece? Quando você recomeça, é os peixes que pulam na tua rede.
Não é você que vai desesperada se cansar. Se cansar, não. É os peixes que começam a pular nas tuas redes com facilidade, com fluidez. Porque agora você decidiu recomeçar, obedecer. E você tem uma palavra, a palavra do recomeço do céu. Lança a rede de novo. Tem algumas de vocês que aposentaram a rede. Aposentaram os talentos que Deus colocou em você. Aposentaram os sonhos e as promessas porque você se frustrou. E o Senhor está aqui essa noite dizendo: Pedro, lança a rede de novo. Lança novamente. Lança novamente. E agora os peixes é que vão pular nas tuas redes. Segundo lugar que você precisa recomeçar. E eu já vou anteceder. Esse lugar é doloroso. Diga para sua amiga: ai. Não sei se eu falo. Gênesis 16, 7, 9 diz assim. Eu vou ler para vocês para a gente correr. Que eu só tenho até meia-noite hoje. Então, água no deserto. E lhe disse: volte para a sua senhora. E sujeite-se a ela. Diga: ai, meu Deus. Para alguns recomeços será necessário alguns retrocessos. Você vai precisar voltar para o lugar que Deus não te mandou sair. Vai ter que voltar. Deus te mandou sair? Não. E você saiu por quê? A Bíblia fala, e eu vou dar o pano de fundo do que eu li. Essa é a história de Agar, a escrava de Sara. A qual Sara pediu para Abraão para fazer um filho com ela. A Bíblia diz que Agar engravidou, deu um filho para Sara e Abraão. Sara ficou indignada e mandou Agar embora. Agar foi embora porque se ofendeu, se sentiu rejeitada com razão. Quantas vezes nós vivemos o que Agar estava vivendo? Geramos para as pessoas, não é? Fazemos tanto e de repente recebemos só ingratidão. Nos ofendemos porque fomos humilhadas, rejeitadas, eu não sei. Então nós o quê? Saímos do ambiente. Até conselhos a gente recebe das pessoas. Sai desse lugar, hoje em dia tá na moda. Sai dessa mesa, sai desse relacionamento, sai dessa igreja, sai. A gente quer sempre fugir dos lugares de confrontos. É ou não é? Nós queremos fugir da ofensa, fugir da humilhação. Mas deixa eu te dizer, essa é a forja de Deus. É a escola de Deus para te moldar. E aí você fugiu desse lugar. E o Senhor está te dizendo, volta. Na fuga de Agar, o anjo apareceu para ele e disse, volta para tua senhora e se sujeita a ela. E o Senhor está dizendo para algumas de vocês, volta e se sujeita. Volta e se sujeita. Volta e se sujeita. Alguns recomeços vão vir de alguns retrocessos. Não fuja desse lugar. Não fuja deste lugar. Sabe, mulheres, a cura não está em evitar esse processo, mas em permanecer até que a promessa se cumpra. A Bíblia diz que Agar voltou. Esse lugar que parece de morte, de dor, de humilhação, de rejeição. Existem promessas que vão nascer num ambiente improvável. Por isso, volte. Algumas de vocês, o Senhor está até dizendo, volta para o teu casamento. E se sujeita. A irmã abaixou a mão rapidinho. Se sujeita. Volta para esse homem e se submete. Volta para esse lugar que o Senhor não te mandou. Sai. Volta. Às vezes para você seguir em frente, você vai precisar dar vários passinhos para trás. Porque Deus sempre vai começar de dentro para fora. Deus, ele não recomeça com tudo quebrado, não, minha irmã. Você precisa reconstruir para o Senhor poder recomeçar. Deus não faz as coisas de todo jeito, não. Deus não quebra princípios, não. Você nunca vai conseguir recomeçar nem avançar quebrando princípios.
Você precisa voltar de onde você saiu e recomeçar diferente. Então, nesse lugar, não fuja desse lugar. Não fuja. Olha para tua irmã e diga, pois tu volta. Se Deus não te mandou sair, volte e se submeta. Isso não é um castigo, é um cuidado. Isso não é perda, é preparação. Por isso, volte. Esse aparente retrocesso é a trilha do seu recomeço. Volte. Alguns de vocês, o Senhor está te pedindo há algum tempo, volta para o teu lar. Você, para fugir desse lugar de recomeço, tem mergulhado em tantas coisas profissionais. E o Senhor está te dizendo, volta, porque o teu lar está quebrado. E eu quero recomeçar no teu lar, começando por você, por isso volta. Volta. E as nossas voltas vai requerer muitas renúncias. Só que as renúncias, elas são adubo para a colheita. Você só vai colher aquilo que você tanto ora se você começar a renunciar. Aqui H precisou renunciar à sua reputação, renunciar ao seu orgulho. Meu Deus do céu, não é fácil você voltar para um ambiente de rejeição, de humilhação. Não é fácil voltar para esse ambiente que parece que tudo te expulsa. Porque o nosso orgulho, o nosso ego, ele é muito elevado. E é por isso que o Senhor te pede para voltar. Porque o Senhor não faz nada em um homem e mulher de Deus sem antes quebrá-lo. Eu me lembro quando eu estava tão quebrada. E o Senhor dizia, filha, todo homem e mulher de Deus que eu vou usar, primeiro eu vou quebrar. Esse lugar da sua rejeição, humilhação é uma escola de Deus para te moldar. Esse lugar você precisa ser forjada nessa escola, porque o Senhor está te moldando. Por isso, volta, não fuja desse lugar, não fuja, para da tua fuga essa noite. Para de fugir dos ambientes de pessoas. Tem mulheres aqui também que fogem de relacionamentos. Você se feriu no passado e agora você subiu barreiras de proteção. E o Senhor está te dizendo, filha, essa barreira que você subiu para te proteger está te impedindo de ser curada e de viver um novo começo. Eu sei que relacionamentos eles ferem. Eu também já fui ferida. Fui ferido pro pastor, fui ferido pra ovelha. Porque não acho que é só o pastor que fere, não. Porque tem umas ovelhas que são uns bode. Meu Deus do céu. Que morde assim o pastor, que coitado. Porque agora a moda é falar mal dos pastores. Ninguém fala das ovelhas, mas eu tô aqui para falar. Tem umas bichinhas de vocês que é uns bode, viu? Que só a misericórdia. Também já fui ferida por ovelha, mas elas dizem que foi ferida pelo pastor. E eu digo que eu fui ferida por ovelha. Fui ferida por ovelha, por amiga, por pastor. E quando eu pensei em subir barreiras para me proteger, o Senhor disse, estende a tua mesa. Foi assim que nasceu o Memórias do Casulo, esse projeto na mesa. Quando eu pensei em fugir de relacionamentos, porque relacionamentos me feriram, o Senhor disse, estende a tua mesa, porque relacionamentos ferem, mas relacionamentos curam. Existem pessoas que vão curar você, que elas têm na mão a agulha e a linha para costurar o teu coração, para te dar um renovo e um recomeço. Deus quer te dar recomeços relacionais. Você está fugindo desse lugar, mas tem cura de Deus que só vai vir através de relacionamento. Então estende a mesa. Deixa o Senhor romper essa barreira aqui essa noite em nome do Senhor Jesus. H, onde tu tá indo? Volta e se submete. Volta e submete. Existe uma colheita diferente para quem obedece, para quem se submete às estações dolorosas de rejeição, de humilhação. Mas a gente só quer colher. Plantar nós não quer. Colher nós quer. Mas o céu só funciona através do princípio da semeadura. Plantou, colheu. Talvez tu está vivendo essa seca aí porque tu não planta nada. Só quer colher. Então está na hora de você começar a plantar. E você sabe que Deus está falando com você. Começa a quebrar a barreira agora relacional. Em nome do Senhor Jesus. Outro lugar que você vai precisar
recomeçar. Muitas vezes, quando nós pensamos em recomeçar, dá logo preguiça, é ou não é? Eu falei no início, né? Dá uma preguiça, minha gente. É o inimigo que bota essa preguiça, sabe por quê? Porque quando você está numa estação em que você nem fede nem cheira, vocês entendem esse ditado? Lá no Nordeste fala muito isso. Nem fede, nem cheira. Quando o diabo olha para você e diz, ixi, essa aí nem fede, nem cheira, nem se preocupa. Fica desesperada. Começa a se preocupar. Fica desesperada, porque tu não tá nem incomodando. Nem o diabo tu tá incomodando. Então, esse estado de preguiça, o diabo não mexe mesmo contigo, não. Porque ele fica muito feliz, porque tu não tá se movimentando para nada. Tu tá, sabe aonde? No berço, onde Satanás te nina. Descansando e Satanás ninando. Preguiça do recomeço. Tenha cuidado com a preguiça do recomeço. E muitas vezes com a desculpa de que estamos descansando, nós damos essa desculpa. É ou não é? Vocês não, mas tem umas bonitas lá nos Estados Unidos, lá na minha igreja. Meu Deus do céu, que elas deram step back. Amiga, lá nos Estados Unidos tem uma moda que é step back. São as voluntárias, os líderes que estão na missão de Deus, né, que Deus confiou, mas elas ficaram muito cansadas no meio da jornada. E agora elas disseram, agora eu quero dar um step back, ou seja, agora eu quero parar um pouco, porque eu estou cansada. Minha vontade é dizer, amada, me leva contigo. Me leva. E elas dão essa desculpa. Aqui não tem nada disso, né, amiga? Lógico. Mas lá tem. Eu tô cansada. E agora a moda é o quê? Meu 7º ano sabático. Que vira milenar. Não acaba nunca esse ano sabático. A irmã tá descansando até hoje. Esse é o 7º ano do Ministério Rise Up. Eu queria entrar no sabático. Mas o Senhor disse, tem sabático não, minha filha. Agora não. Muitas vezes nós damos essa desculpa. E eu não sou contra ao descanso, mas existe uma idolatria ao descanso, que o Senhor tem falado comigo. Para você recomeçar, minha irmã, você vai precisar cansar, porque o recomeço cansa. Você vai precisar sair da preguiça espiritual. E parar de colocar desculpa na sua fuga em descanso. Porque o descanso que te paralisa, ele não é descanso do céu, é descanso do diabo. Se você está nessa estação, eu estou descansando, está paralisando, não está frutificando. Tu está no berço que Satanás está te ninando. O céu, ele reconhece a diferença de pausa e fuga. Porque o descanso em Deus, ele nos renova, nos fortalece e nos envia. Mas a irmã morre no descanso, não faz mais nada. Nada. Não faz mais nada. Nem pegar uma aguinha para ninguém, porque ela está muito cansada. Cansadíssima. Por isso, cuidado. Cuidado com a idolatria ao descanso. Nem toda pausa é obediência. Tem alguém aqui precisando ouvir isso. Você está aí, diz para a pastora Débora, dizendo, eu estou em obediência, estou pausando, pastora. É fuga, irmã. Tu está fugindo. Tu está fugindo. Cuidado, talvez as tempestades que você está vivendo na sua casa é porque tu está fugindo igual o Jonas. Fugiu de obedecer o chamado do Senhor. O Senhor fez o quê? Enviou uma tempestade. Talvez a tempestade que tu está vivendo é porque tu está fugindo. E a Bíblia relata que Jonas entrou naquele barco, a tempestade comendo, o povo desesperado. E Jonas o quê? Descansando, minha gente. Todo mundo que está desalinhado com o chamado de Deus está morto espiritualmente. Está numa dormência espiritual. Cuidado com essa fuga disfarçada de descanso. O discurso é até bonito, né, amiga? Estou descansando porque estou esperando em Deus. E Deus está dizendo, esperando em mim. Eu estou esperando em tu, mulher. Se levanta. Recomeça. Vocês estão me entendendo? Porque eu estou nordestina e baixou aqui. Assim como Deus, ele chegou para Elias. Elias também disse, eu vou para a caverna. Ninguém me ama, ninguém me quer, só restou eu. Estou cansada.
E foi lá para a caverna e o Senhor chega e diz: Elias, o que tu tá fazendo aí? Você entende? O Senhor é tão paciente que ele leva um pãozinho para Elias. Mas ele leva o pão e diz: come deste pão, se alimenta, porque longo será o teu caminho. Longo será o teu caminho. O mesmo Deus está aqui essa noite dizendo: ei, Elias, o que tu está fazendo nessa caverna? Come desse pão, se alimenta. Começa a caminhar, porque longa será a tua jornada de recomeço. Volta para aquilo que o Senhor te chamou. Levanta, sacode a poeira. Deus não te chamou para eternizar esse descanso. Descansa, recebe renovo, o pão da presença e bora. Bora correr. Como diz assim, Jeremias 12:5, se te fadigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Minha irmã, se prepare. Você talvez olhe e diga: mas só falta 4 meses para o ano terminar. Sabe o que Deus pode fazer se você decidir recomeçar hoje? Ele vai remir o tempo. Isso. Você vai fazer mais correndo menos. O Senhor coloca em você, sabe o quê? Um aumento das tuas pernas espirituais para você correr mais, cansando menos. Fazer mais, fazendo menos, porque você agora é intencional nesse recomeço. Por isso, essa noite o Senhor está te dizendo: acabou essa palhaçadinha do descanso. Não. Descansa em mim, que eu sou um lugar. Se renova em mim. E agora para de esperar em mim, porque eu estou esperando em tu. Estou esperando que tu se posicione. Estou esperando que tu se levante. Estou esperando que tu resgate a intimidade perdida do altar. Estou esperando que tu se levante como essa mulher guerreira na tua casa que está se perdendo porque tu decidiu descansar no meio da tempestade. Não. Recomeça. Porque o teu recomeço, a tua decisão por recomeço, vai fazer com que essa tempestade cesse. Porque agora você se levantou. E agora você está dizendo: ei, tempestade, eu me levantei. E no Senhor eu sou mais forte do que qualquer tempestade. Você vai precisar recomeçar. Em nome do Senhor Jesus. Não durma nesse lugar que o Senhor te chamou para marchar. Lembra? Começa a incomodar o inferno, porque nem o inferno tu está mais incomodando. Começa a incomodá-lo, marchando, se posicionando. Porque não tem nada mais perigoso para o inferno do que uma mulher posicionada. Sabe por quê? Porque uma mulher posicionada, ela posiciona a casa dela. Ela posiciona os filhos dela. Ela posiciona o marido dela. E a partir dela, todo ambiente que essa mulher chega é posicionado. Você não pode cansar do que Deus ele te chamou. Recomeça em nome do Senhor Jesus. Meu último ponto. Não tenha medo de recomeçar. Porque eu sei que dá medo recomeçar. O novo desconhecido. O medo de se machucar novamente. É ou não é? Uma vez o Senhor me frustrou. E eu agradeço a Ele por isso. E o Senhor fala comigo aqui essa noite que algumas de vocês estão frustradas. Porque você obedeceu o Senhor. Você fez aquilo que Deus ele te pediu. Mas no meio do caminho houve uma frustração ministerial, uma frustração relacional. E você culpa até Deus, porque você diz: eu te obedeci, Senhor. Eu já vivi essa estação. Quando o Senhor pediu para mim e para o meu marido deixar tudo e a gente começar uma igreja do zero, nós fomos em obediência. Quando chegamos na igreja, mudamos de estado. Chegamos na igreja, a igreja começou a frutificar, a fluir. Pegamos a igreja do zero, a igreja estava crescendo, estava a coisa mais linda. E de repente, depois de algum tempo, o Senhor começou a dizer: volta agora de onde eu tirei vocês. E eu dizia: meu Deus, a gente acabou de chegar aqui em obediência, isso está mandando voltar. E o Senhor dizia: volta, porque eu tenho um novo começo em novo lugar. E ali eu não queria, sabe a preguiça do recomeço? Eu já estava satisfeita ali, já estava tudo fluindo, porque há uma diferença
em você deixar lugares porque tá tudo quebrado, parou de funcionar, tá ruim mesmo. Há uma diferença muito grande do que sair quando tá tudo bem. E tava tudo aparentemente bem, como um mando figurino, fluindo, crescendo. E o Senhor dizia, volta. E eu não queria voltar. Meu coração se fechou a tal ponto que o Senhor nos enviou para uma zona de expulsão. O que é uma zona de expulsão? Tudo ao teu redor começa a te pressionar. Deus começa a fechar as portas que outra hora estava aberta. Foi tão difícil que lá nos Estados Unidos nós nunca tínhamos passado nenhuma necessidade financeira. Mas nessa estação, quando eu não queria recomeçar em outro lugar, a gente perdeu tudo. A gente perdeu até o nosso carro, o seguro tomou. Nós não tínhamos dinheiro para pagar aluguel. Nós não tínhamos nem o que comer. Teve um dia que a gente tinha um ovo para dividir por 3. Por 4, perdão. E era uma zona de expulsão do céu. Lembre-se disso. Todas as vezes que Deus te chama para recomeçar e você não obedece, a zona de expulsão do céu é acionada. O louvor está subindo, é para eu encerrar. Eu sei. Eu sou de igreja local. Mas você... Dé, tu disse que eu tinha até meia-noite, são só 10h20. Alguém me dá mais 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60. Tô ótima. E ali eu precisei recomeçar. O Senhor nos enviou para essa zona de expulsão. E quando nós perdemos tudo, lembra? Os nossos perdas, os nossos fins. É o recomeço do céu. E foi uma frustração muito grande porque eu estava ali obedecendo o Senhor. E agora os meus planos em Deus, em obediência, estavam sendo frustrados. Aquilo que outra hora estava tão bem, na igreja fluindo tão bem, tudo começou a ficar desconectado. Começou a ficar com confusão. As pessoas que eu amava, que a gente amava, tinha relacionamento, começou a ter vários problemas. Foi uma estação muito difícil, lembra? Zona de expulsão. E eu me lembro que quando, então, toda quebrada, eu decidi obedecer. Eu passei pela placa ali que tinha, que nesse estado dessa desconstrução de Deus, era a Flórida, onde nós fomos. E quando você vai de carro, tem uma placa assim, volte sempre para a Flórida. Eu olhei para aquela placa e disse, em lágrimas, nunca mais eu quero saber de ministério, de pessoas, de nada, Senhor. Eu estava no meu lar, muito bem, obrigada, porque eu já tinha sido desconstruída em meu lar, já era o meu altar. Sempre estive nesse lugar, o meu lugar de plenitude, minha casa, longe das câmeras, longe de tudo, só entre aspas, cuidando dos meus filhos, minha casa, meu marido, minha casa, minha vida. E eu já tinha plenitude nesse lugar. E eu disse ao Senhor, vou voltar para esse lugar. E o Senhor, não me invente mais nada desse negócio de igreja, nada desse negócio de cuidar de mulher, ô povo complicado. Deus me livre desse tipo de mulher? Não quero! Não conta mais comigo, Deus. Voltei para o Texas e ali eu enterrei tudo aquilo que o Senhor havia me dito. Quando voltamos para o Texas, o Senhor ouviu minha oração de desistência por apenas 3 meses. E o Senhor enviou uma profeta na porta da minha casa. 3 meses que eu estava no Texas. Era um dia de chuva, de tempestade tão grande. Ela estava grávida, uma barriga enorme. Ela bateu lá na minha porta e disse, eu vim aqui porque o Senhor te diz, se você não voltar para a sua posição, um exército de mulheres vai desfalecer. Porque o Senhor te coloca à frente dessa batalha. Volta para aquilo que o Senhor te entregou. E foi assim que nasceu o Rise Up. O ministério de mulheres que o Senhor me confiou. Dentro da minha casa. Comigo, minha irmã, minha mãe, 2 amigas e 3 doidas que apareceu lá, não sei como. E ali começamos com 10 mulheres, depois foi para 15, para 20, para 30, para 100, até eu não conseguir mais contar. Ficamos ali naquela manjedoura por algum tempo, por 1 ano, sendo construídas nesse lugar, as manjedouras de Deus, lugares improváveis, nascem coisas lindas, deixa Deus recomeçar com você. Não tenha medo, deixa eu te dizer, quando Deus recomeça com você, é diferente. E Deus está te dando uma oportunidade de recomeçar aqui.
essa noite diferente. Que bom que Deus me frustrou. Porque senão eu estaria até hoje lá naquele vaso, só ali, com as minhas raízes retidas. Eu jamais estaria aqui. Foi depois dessa frustração que nasceu Mulheres Reconstruídas, Memórias do Casulo, os devocionais. O que pode nascer da frustração? O que pode nascer nos teus fins? O que pode nascer? Deixa Deus te mostrar o que pode nascer no teu fim. Você pode dar essa oportunidade para Deus recomeçar em você. Não tenha medo do recomeço. Não tenha medo do formato que Deus decidiu recomeçar com você. Você está resistindo ao formato que Deus decidiu. E muitas vezes o formato vem o quê? Através de perdas, frustrações, rejeições, humilhações, pressões. Agora você está entendendo? É por isso. O Senhor quer recomeçar com você. Nessa casa especificamente, o Senhor quer recomeçar a intimidade. Alguns de vocês perderam a intimidade com o Senhor. Perderam o lugar secreto. O Senhor quer recomeçar esse lugar secreto de novo. Porque quando Adão ele pecou, Adão se escondeu. Mas Deus foi lá e disse: onde tu estás, Adão? Deus não faltou o encontro. Deus não falta o encontro. Você vai precisar recomeçar. Não tenha medo de recomeçar. O Senhor essa noite está te chamando como Ele chamou Pedro. Quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas e os discípulos acharam que era um fantasma e ficaram o quê? Morrendo de medo, como a Bíblia nos confere. E eles diziam: é um fantasma, é um fantasma. E o Senhor dizia: coragem, sou eu. Talvez você olhe para os formatos que Deus está fazendo para te recomeçar, para te reiniciar. E diga: é demônio. É essa encapetada. É fulano, é beltrano. E o Senhor está te dizendo: coragem, sou eu. Fique de pé do seu lugar. O Senhor está recomeçando com você aqui essa noite. Coragem, coragem, coragem sou eu. E a Bíblia diz que Pedro mais uma vez, lembra? Pedro mais uma vez ousado disse: Senhor, se és tu. É isso que você tem que te dizer. Talvez você está nessa estação aí e não está entendendo nada como eu fiquei. Não estou entendendo nada, Senhor. Mas se és tu, Senhor, me faz andar por sobre as águas. Me faz andar nesse lugar que eu nunca andei. Me faz andar no sobrenatural. Me faz ir onde tu estás, Senhor. Ah, Deus, me faz recomeçar contigo. O recomeço de Deus vai te fazer pisar em lugares que você não conhece. Pisar em lugares que é instável para você, mas totalmente estável para Deus, porque é Ele que está te dizendo: vem! A Bíblia diz que o Senhor estira as suas mãos, estende as suas mãos. E Pedro anda sobre as águas. Você vai precisar decidir recomeçar essa noite. Deus podia colocar um solo para você recomeçar já em terra firme. Mas o recomeço de Deus é em terras que você não conhece, instáveis, mas totalmente estáveis em Deus, porque Ele é a tua estabilidade. E a tua estabilidade está aqui essa noite, dizendo o que diz para Pedro: pois vem, vem Pedro. Coragem sou eu. Coragem para recomeçar é o Senhor. Se você é essa mulher que quer recomeçar aqui, eu quero te chamar aqui na frente, porque nós queremos orar por você. Porque essa estação de recomeço é como um parto. Precisa de força, de coragem. Precisa se render. Precisa fazer força. Faça força, faça força, faça força para recomeçar. Força! Força para recomeçar. Receba a força do alto. A força do alto em nome do Senhor Jesus.